Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Este talvez seja um dos trechos das cartas de Paulo mais marcante e mais profundo no sentido espiritual. Esse trecho, resumidamente, foi colocado por Allan Kardec nesse capítulo que agora nós estamos analisando, o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e que Kardec, ao colocá-lo, suprimiu uma parte que eu falei na íntegra ao fazer a leitura aqui e que julguei necessário incluirmos para a gente poder entender em toda a profundidade outras ideias além daquela que seguiu o raciocínio aqui de Allan Kardec. O que ele pretendia ao escrever e suprimir essa parte era mostrar, era destacar o quanto o amor é a virtude principal a ser buscado por todos que buscam a sua espiritualização dentro do contexto tradicional do cristianismo, que buscam a sua salvação. E Paulo traz isso de uma forma extraordinária. Kardec ele destaca desse trecho, então, o quanto o amor, que na sua época ele usou uma tradução que a palavra não era literalmente amor e sim caridade, e o quanto o amor ele supera todas as ações que um ser humano possa praticar pensando estar exaltando a divindade através da manifestação da sua fé. Ele traz essa reflexão, Kardec, de que o próprio apóstolo reconheceu que o amor está além da beneficência. Então, usar a palavra caridade no contexto espírita, entendemos que, quando ela é utilizada, é muito além do que beneficência. É o sentimento realmente de fazermos pelo próximo aquilo que ele mais necessita, aquilo que é mais necessário para que cumpramos a lei divina naquilo que diz respeito à nossa relação com o próximo. A caridade, ela vai muito além do que doação, muito além do que beneficência, muito além do que nós passarmos algo que é necessário para a vida de alguém. Paulo colocou muitas ideias interessantes nessa carta, neste trecho. Isso porque, quando ele endereçou essa carta para os habitantes da cidade de Corinto, uma cidade grega,
Lá já existia uma comunidade cristã e eles estavam muito mais preocupados com certas práticas, estavam muito mais preocupados com o chamado dons das línguas, que eram manifestações que ocorriam de espíritos que falavam nos idiomas de diferentes povos através dos médiuns daquela comunidade. Eles estavam muito mais preocupados com as revelações espirituais que eles recebiam, que naquela época eram chamados de profecias. E Paulo vem chamar a atenção deles para que eles se recordassem que, acima de todas essas coisas, o que era mais importante do que a forma de praticar ou não, a forma de lembrar o Jesus, era o amor. Se não existisse amor nas relações entre as pessoas, seria tudo vazio em termos de manifestação espiritual. E Paulo faz colocações nessa carta que merecem a nossa reflexão, porque nos traz exatamente a compreensão espiritual de que, naquele tempo, mesmo os discípulos de Jesus, mesmo Paulo tendo sido convocado pessoalmente por Jesus em espírito para contribuir na obra de difusão do Evangelho, mesmo Paulo tendo tido um comprometimento tão profundo, ele é tão humilde a ponto de reconhecer que eles não sabiam de tudo ainda. Em especial, e por isso eu que fiz questão de ler o trecho na íntegra, para que a gente possa refletir quando ele diz isso, aqui, e vou reler para que a gente possa entender bem o que significa, Ele diz que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Ou seja, ele entendia que tudo aquilo que era manifestação de conhecimento espiritual do tempo dele, um dia seria superado por uma compreensão maior. Mas quem desenvolvesse o amor desde aquela época nunca estaria superado. E ele é muito profundamente humilde ao dizer: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele reconhecia que existiam questões espirituais que para aquele tempo ainda não eram acessíveis nem àqueles que estavam mais diretamente inspirados por Jesus. E isso deveria ter sido, para os cristãos em toda a época, sempre um ponto de alerta, um aviso de que nunca nós guerreássemos por conta de artigos de fé, por questões de interpretação do Evangelho, que nunca os homens se degladiassem por questões teológicas dentro do cristianismo, o que infelizmente aconteceu. Isso porque as pessoas foram absolutamente orgulhosas a ponto de estarem acima de um apóstolo, acima de Paulo, que disse simplesmente: pois em parte conhecemos. A nossa realidade espiritual terrena não permite abarcarmos a totalidade do conhecimento espiritual. É muita pretensão em qualquer época alguém dizer: eu estou certo e você está errado em matéria de fé. Porque nós estamos todos num grande e intenso e longo trabalho de aquisição de conhecimento espiritual. E ele ainda completa para mostrar por que em parte conhecia, por que em parte profetizava, ou seja, por que em parte revelava a lei divina, através das comunicações que os Espíritos pudessem dar. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ora, eles já não tinham as lições de Jesus? Eles já não tinham conhecimento do que Jesus falava? Não tinha ouvido Paulo diretamente de Pedro e de outros seguidores de Jesus, as palavras de Jesus? Ele já não conhecia a perfeição da mensagem de Jesus? O que ele está dizendo então, quando vier o que é perfeito? É que nós ainda não temos esse conhecimento total e aquele que ouviu através de outra pessoa ainda não tem esse conhecimento. E ainda que a gente ouça esse conhecimento vindo de uma fonte primária, nós corremos o risco de não termos de verdade compreendido a essência daquilo. Por isso que as lições do Evangelho merecem da nossa parte serem sempre meditadas, refletidas, porque em algum tempo nós vamos descobrindo algo mais profundo nessas lições. Eu me deparo com frequência ao ler diferentes passagens do Evangelho que já li, aspectos, detalhes que antes nunca tinha prestado atenção. Vou buscar os comentaristas, não encontro os comentários que levem para aquele tipo de interpretação.
Então, obviamente que há muito a aprendermos todos. Nenhum homem que leu o Evangelho pôde interpretá-lo na sua totalidade. Existem pretensiosos, mas nós sempre teremos ali muito a refletir. O fato é que o próprio apóstolo reconhece que um dia virá o que é perfeito, ou seja, quando teremos o conhecimento total para chegar até o ponto de dizermos que entendemos realmente espiritualmente e completamente a vida, quando um dia atingirmos a perfeição, somente ali. Mas até lá, o que nos guia, o que nos conduz, é o que ele está exaltando aqui: o amor caridade, o amor devotamento, o amor compreensão. Um amor que, quando nós lemos a forma como ele caracterizou aqui, nós reconhecemos que estamos ainda longe de alcançar. Por exemplo, quando ele diz, que o amor é paciente, é bondoso, é algo que nós com frequência demonstramos não ter em alguns momentos da vida. Não conseguimos manter a paciência nem a bondade permanentemente. Nós conseguimos ter momentos de paciência, momentos de bondade, mas permanentemente não conseguimos. Ele ainda diz que o amor não sente inveja. Se nós desejamos algo que não nos cabe ainda na vida, porque estamos vendo alguém desfrutar, nós estamos ainda longe da compreensão do que é o amor. Não se vangloria, ou seja, não se exalta das qualidades que tem. Isso é a manifestação do orgulho que tem sido tão intensamente apontada pelos espíritos como um grande obstáculo à evolução humana. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo isso são manifestações, então, inferiores da nossa personalidade, do nosso ser, e que muitas vezes estão tão fortemente enraizados em nós que nós manifestamos isso em alguns momentos da vida. Ele diz ainda que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E esse se alegra com a injustiça é quando a gente sabe, por exemplo, que alguém que a gente julga merecedor de castigo e sofrimento passa por um problema e lá no íntimo a gente diz: bem feito, era o que ele merecia. Quando a gente pensa assim, nós estamos pensando em termos de vingança, de retaliação, de revide, porque nós queremos de alguma forma que aquela pessoa sofra pelo mal que nós julgamos ela ter feito. Se temos esse sentimento, nós estamos ainda longe de entender a mensagem ainda do Evangelho. E ele ainda diz algo muito profundo e que merece ser sempre bem compreendido. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Obviamente que tudo sofre com o consentimento da razão. Tudo crê com o consentimento também da razão. Tudo espera dentro do conhecimento que nós podemos e conseguimos ter no momento da vida sobre o que devemos realmente estar esperando, e tudo suporta dentro do limite do que é capaz de nos preservar, de não ferir a ponto de estarmos paralisando a nossa evolução. Mas, de fato, quem ama realmente alguém sabe se devotar a essa pessoa a ponto de ajudá-la sem abandoná-la, sem desistir dessa pessoa. Isso que naturalmente existem momentos na vida até que se justifica certos afastamentos, mas em algum momento a vida vai nos convidar a retomar os compromissos que nós abandonamos com as pessoas com as quais nós tínhamos que trilhar uma jornada e que interrompemos porque não somos capazes de aceitá-las como são. E Paulo ainda vai exaltar o amor dizendo que tudo um dia vai desaparecer da experiência humana, como as profecias, ou seja, aquele contato com o mundo espiritual, a comunicação dos espíritos por línguas vão cessar, o conhecimento vai passar, porque haverá nele transformações. Mas o que realmente nós carregaremos será esse amor, essa compreensão profunda da natureza de tudo que existe e do respeito profundo a ela, porque amor é essencialmente respeito por aqueles e aquilo que são como são. Se eu não consigo aceitar alguém como ela é, eu não atingi ainda a compreensão do amor. O amor ele passa obrigatoriamente pela aceitação. Não significa concordar com o erro da pessoa,
mas aceitar quem ela é, sem raiva, sem indignação, sem inconformação. E isso é algo muito desafiador para todos nós, porque todos os dias nós lidamos com pessoas de diferentes naturezas, que apresentam imperfeições, que muitas vezes nos levam a rejeitá-las. Nos caberia sempre meditar de que nós estamos no mundo justamente para esses encontros. É para isso que estamos aqui. Quisesse Deus nos deixar em situações apenas de calma, de paz, sem atrito, ficaríamos em algum mundo etéreo, no mundo espiritual, em algum lugar magnífico, cheio de luzes, de cores vibrantes, maravilhosas, extasiados com belezas impressionantes, mas seríamos sempre apenas habitantes de um mundo artificial, porque é no contato com as pessoas, com as suas imperfeições, é que nos descobrimos e nos conhecemos e reconhecemos a verdadeira natureza que trazemos. E quando imbuídos de um conhecimento espiritual e desejamos a transformação, é apenas a partir deste conhecimento pessoal sobre nós mesmos é que nós estamos aptos a iniciar essa transformação. Porque dentro da visão que a espiritualidade nos traz, é sempre de que nós somos os artífices do nosso ser, nós somos os artesãos que modelam aquilo que nós somos. O barro ainda imperfeito, o barro ainda que não está totalmente modelado, mas que vem pelas mãos do oleiro, ou seja, nós mesmos se modelando. Muitos consideram que isso é uma pretensão do ser humano, ser o seu autoconstrutor, mas é isso que a realidade espiritual nos mostra. Deus não é o nosso Criador? Sim. Deus não é aquele que deu o início daquilo que somos? É. Ele é uma força presente, operante, inteligente, amorosa em nossa vida? Sempre. Mas existe uma parte da nossa existência que Ele nunca fará por nós. Ele nunca tirará de nós aquilo que é a nossa competência. Observe que em certas passagens Jesus coloca que o homem ele tem que caminhar para Deus. É o busca e o acharás. É o bata na porta e ela se abrirá. Então há algo da nossa experiência que Deus não suprime de nós, que Ele não tira da nossa parte, que é de nos fazermos cada vez melhores a partir do que temos aprendido, a partir das experiências. É estar sempre disposto a esse processo de autoconhecimento e transformação. Por isso que é importante a reflexão e a busca permanente do conhecimento, tentando nos libertar de todas as crenças limitantes que nós já adquirimos de religiões em tantas épocas, tentando buscar sempre a reflexão sobre as experiências que nós temos. Muitos entendem aquela passagem que Jesus fala de se pedir a Deus e Ele dar aquilo que nós pedimos, sempre relacionadas às coisas materiais. Mas o que é mais importante para o espírito, seja encarnado ou desencarnado, adquirir coisas materiais transitórias, efêmeras, ou conquistar aquilo que é imortal, aquilo que nós transportaremos para a vida futura e para todas as outras vidas, que não o autoconhecimento, o autocontrole e o desenvolvimento do sentimento. Esses são os bens mais valiosos que nós podemos pedir, e nos momentos em que nós somos confrontados pela vida e ela nos escancara que nós ainda não atingimos esse amor que o apóstolo fala, que nós possamos então pedir em nossa oração a Deus que Ele nos mostre o caminho de superar aquilo que nós ainda temos de intransigentes, de intolerantes, de impacientes, de incompreensivos, de agressivos, que Ele nos mostre o caminho realmente de como vencermos isso dentro de nós. Esses são os bens imperecíveis que certamente, se pedirmos a Deus, Ele nos dará. Mas Jesus não falou de pão, não falou de pedra, não falou de peixe, não falou de serpente quando Ele nos disse para pedir a Deus? É verdade, mas aqui eles são símbolos. Além de podermos pedir a Deus o alimento, o sustento da vida, nós podemos pedir aquilo que é o nosso alimento espiritual, que será sempre o quê? O entendimento, o crescimento, a transformação interior.
porque com isso nós mesmos estaremos aptos a conseguir o pão e o peixe para o sustento do corpo. Por isso que devemos estar sempre nessa busca, sempre refletindo, sempre pensando e sempre orando, pedindo a Deus que nos ilumine e que possamos um dia estar bem próximos desse entendimento que o apóstolo revelou, dessa compreensão que Kardec demonstrou ao reconhecer que fora da caridade não há salvação, dentro dessas possibilidades que os Espíritos nos mostraram, que somente o amor é capaz de nos impulsionar na evolução. E com esse desejo, essa vontade de vencermos as nossas imperfeições e superarmos os desafios de nossas existências, é que eu convido neste instante para juntos elevarmos o pensamento a Deus, a inteligência suprema, o ser amoroso que cria através de modos que não compreendemos, que transforma as existências de milhões de seres há tantas eras, de maneira que não reconhecemos ainda em sua totalidade, que possamos pedir ao Pai, como temos aprendido a chamá-lo, a conseguirmos a vencer os nossos desafios, a conseguirmos a vencer os impedimentos que surgem em nós mesmos, em nossa jornada, a aprendermos a dominar as nossas paixões que tantas vezes nos impedem o crescimento. Pai de infinita misericórdia, nós pedimos que tenhamos a sabedoria de sabermos agir a cada momento de nossa existência, compreendendo as limitações, as imperfeições e mesmo a maldade dos nossos irmãos que compartilham conosco a existência. E que consigamos fazer nascer em nós o olhar de compaixão e de aceitação das pessoas como elas são. Que tenhamos a boa vontade, Senhor, de entender que todos somos ainda a pedra bruta em processo de lapidação, para que um dia possamos apresentar todas as faces do nosso ser capazes de refletir a luz do vosso amor, a luz da vossa sabedoria. Inspira-nos, Senhor, a produzirmos as mudanças que necessitamos e que tenhamos a força para vencer os desafios e os obstáculos da caminhada. E pedimos pela humanidade, Pai, por tantos que atravessam provas tão difíceis, que cada ser possa encontrar o alívio, o amparo, a solução de seus problemas e que encontrem sempre através da prática do bem, do exercício do amor, da prática da aceitação da condição de seus irmãos. Pai de infinita misericórdia, abençoa os nossos amigos que nos acompanham semanalmente, envolvendo-os na tua paz, no teu amor, inspirando e amparando a todos em suas caminhadas. Obrigado, Senhor da vida, por tudo. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Acompanhe também os outros programas do canal, que trazem sempre muitas ideias e reflexões para o nosso aprendizado espiritual. E também as minhas atividades no site antenormorais.com.br. Lembre-se de curtir, compartilhar tudo que vocês assistem, porque assim ajuda a promover e trazer o engajamento de outras pessoas e trazer ali as pessoas a esse conhecimento que tem nos ajudado em nossa caminhada. Um grande abraço a todos e até a próxima.